Olá, vamos aguardando o pessoal chegar para começar a nossa live desta manhã gostosa, não é? Para que nosso dia seja mais produtivo, mais gostoso, tá bom? Apenas aguardando as pessoas chegarem para que possamos então dar início à nossa live matinal, tá bom? Pessoal que está chegando, nosso muito bom dia Kim, bom dia Aline, bom dia Cristina, bom dia a todos que estão chegando. Hoje o nosso tema será muito interessante. Jussara, bom dia para você também. Sandra Aparecida, bom dia para você também. Nós vamos falar hoje sobre uma das questões mais complexas, mais complicadas, que mais machucam o nosso ego, é quando nós percebemos que somos egoístas ou que estamos sendo egoístas, não é? Sidionel também, muito bom dia, bem-vindo nessa nossa live matinal. Eu peço a vocês que, Rafael Peterose, bom dia, psicanalista Rafael Peterose, nosso colega. Peço para vocês vão compartilhando, mandando esse aviãozinho, avisando as pessoas. Olha, tem uma live legal aqui com o professor Narciso, nós vamos todas as manhãs, sempre tem uma mensagem de motivação, sempre tem algo útil para todos nós, tá bom? É hora de tomar um cafezinho, você vai tomando seu cafezinho aí, vou tomando um cafezinho aqui, para que possamos realmente começar o nosso dia já com energia, não é? Bom, falar sobre o egoísmo é um tema bastante complexo, porque envolve uma série de variantes, não é, em nossas vidas, em que às vezes nós confundimos a autoestima com o egoísmo, confundimos a necessidade de gostar de mim, a necessidade de prostrar-me diante de algumas situações, e às vezes eu não percebo que estou sendo egoísta, não é? E às vezes esse egoísmo não tem nada a ver com a autoestima, são comportamentos distintos, mas que as pessoas ao nosso redor, certamente, elas perceberão que serão, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, serão afetadas, não é? Ju, também muito bom dia. Bem, então, o egoísmo, ele é bom, ele é ruim, ele é maléfico, ele é benéfico, ele nos ajuda, ele atrapalha as pessoas. É claro que o egoísmo é um sentimento, superegóico, nós vamos sempre pensando em nós mesmos, não é? De uma forma geral, um conceito muito mais simplista, digamos assim, é aquela pessoa que sempre quer levar algum tipo de vantagem, que sempre quer ter razão e que dificilmente considera as razões do outro. Este é o egoísmo, não é? A pessoa coloca o seu ego sempre à frente, sempre a própria satisfação pessoal. E é claro que isso não é bom, é claro que isso acaba por prejudicar relacionamentos, acaba por lesar as amizades, não é? Alguns exemplos muito simples para entendermos se somos egoístas ou se estamos sendo egoístas diante de algumas situações do dia a dia. É muito fácil, não é? Vamos traduzir isso, trazer exemplos práticos para percebermos isso. Digamos que há um grupo de pessoas, tanto na sua casa, como no grupo de amigos, no trabalho, não importa onde estejamos, e o egoísta, ele não sabe dividir igualitariamente o que está ali sobre a mesa, por exemplo, o que está ali à disposição de todos. Ele sempre tem um olho, aquele zóio grande, como costumamos dizer, ele sempre vai querer levar algum tipo de vantagem nas coisas que lá estão, por exemplo, né? Então ele vai pensar em si, pensar na própria satisfação pessoal. Ele, por exemplo, se está numa festinha, ele sempre um churrasquinho, por exemplo, não é? Ele sempre vai querer pegar aquela cerveja mais gelada, aquela fatia da picanha mais bem preparada, mais gostosa. Ele sempre dá um jeito, não é? Ou é aquele que leva a cerveja mais barata e depois quer tomar a cerveja do outro, que é uma cerveja de melhor qualidade, assim por diante. Isso é um pouco de egoísmo, não é? As pessoas pensam nelas. Eu levo algo pior, mas eu vou querer me servir do melhor. Dentro da família, por exemplo, e queridos e queridas, isso é muito comum, infelizmente, nós temos dentro de uma mesma família a pessoa que não pensa na estrutura familiar, mas pensa no seu bem-estar, não é? Exemplo disso, ao invés de prover a casa, a esposa ou o esposo, enfim, os filhos,
Ele quer para ele o melhor computador, quer para ele a melhor roupa, quer para ele o melhor carro, quer para ele o melhor equipamento, quer para ele o melhor de tudo, não é? Então, ele pensa sempre nele, embora viva dentro da família, ele tem uma preocupação de pensar mais nele. Estamos sendo atendidos, eu sou o provedor aqui desta casa, então eu posso me servir do melhor. Isso é egoísmo. Conectar Terapias, muito bom dia também, bem-vinda. Roberto, bom dia, Roberto. Bem-vindos. Então, essa característica do egoísta, não é? Ela é muito marcante porque acaba por magoar as pessoas. Mesmo estando dentro da família, ele acaba sempre priorizando o seu desejo, a sua vontade, não é? A sua necessidade em detrimento deste partilhar, deste dividir com as demais pessoas também, não é? MH Prado, Maria Henrique Prado, muito bom dia, bem-vindo também. Por exemplo, no trabalho, o egoísta, ele vai lutar por seus interesses, não é? Ele às vezes disfarça que está preocupado com o coletivo, mas ele luta muito mais pelo seu interesse, não pelo interesse dos outros, não pela coletividade. Quer a melhor mesa, quer o melhor equipamento, a melhor máquina, quer o melhor salário, quer as melhores condições, ele quer uma posição melhor, ele quer um destaque melhor, enfim, ele aparentemente, mesmo estando numa equipe, num grupo, ele vai lutar, priorizar o seu desejo para que ele leve alguma vantagem, ou leve vantagem de alguma forma, não é? Ele tenta impor as suas próprias regras e dificilmente se submete. Nós vemos, se nos aprofundarmos na psicanálise, nós podemos falar da estrutura perversa, da perversidade, digamos assim, mas o egoísta, ele dificilmente quer submeter-se, porque se submeter-se ele se iguala, então ele tem dificuldade para essa questão da obediência, e ele tenta sempre burlar, ele tenta sempre criar as próprias regras, as próprias normas, dizendo, não, isso não funciona, é do meu jeito, ponto final, é o que eu quero e os outros não têm razão. Nós precisamos aprender a identificar estes comportamentos, essas ações, essas atitudes que nos tornam egoístas, porque o outro está percebendo, porque foge à normalidade, foge àquele comportamento razoável quando falamos em coletividade, não é? É aquela pessoa, por exemplo, que tendo para mim, o resto não me importa. Se aquilo que eu preciso, se tiver para mim na quantidade, na qualidade que eu quero, para os outros não importa então. Isso é terrível, não é? O egoísta, ele vai direcionando as coisas, conduzindo as coisas de forma a atender a sua própria necessidade, o seu próprio desejo. Então, tendo para mim, está tudo bem, eu não preciso me preocupar com os outros, porque se eu me preocupo comigo, os outros que se preocupem com eles, não é? Então, é uma teoria furada que o egoísta, ele vai se colocando nesta posição. Então, percebamos que tanto dentro de casa, no trabalho, numa reunião de amigos, onde quer que estejamos, este egoísta, a pessoa egoísta, o comportamento egoísta, a pessoa acaba por excluir-se, por isolar-se, mesmo achando que está sendo pertencido com essas atitudes que ele tem. Outro exemplo, se tiver o egoísta está numa reunião, numa mesa com 6 pessoas, e ali existem 8 porções de alguma coisa, 8 pedaços de doce de alguma coisa, ele logo já vai, e sem o menor pudor, ele já vai pegando um pedaço para ele e já come, eu já me satisfiz, e agora o resto que se dane, que dividam entre si, não é? Aparecida Alves, não sei se apertou equivocadamente aqui, mas nós não estamos ainda, solicitação para participar do seu vídeo, Santa Aparecida, numa próxima oportunidade, tá bom? Não sei se foi sem querer que você apertou aí para participar. Bem, então na verdade, você pode mandar uma mensagem à vontade. Então na verdade, esse egoísta, este é um exemplo clássico que você pode já ter identificado na reunião de amigos, na sua casa, em qualquer lugar. Repetindo, há uma reunião, existe ali 12 pessoas e 9 pedaços, 8, 9 pedaços de alguma coisa, o egoísta vai e garfeia um dos pedaços, porque eu satisfiz minha necessidade, o resto que dividam. Isso é muito comum, não é? Se passarmos a observar na reunião de amigos.
O egoísta dificilmente empresta suas coisas. Ele tem uma dificuldade tremenda para emprestar as suas coisas, não é? Gisele, também muito bom dia. Dificuldade para fazer favores às pessoas, exceto se houver algum interesse escuso ou interesse claro, né? Aquela questão barganhada. O egoísta, ele confunde às vezes aquele ciúme. Nós falamos, vamos falar uma outra oportunidade, talvez na live de amanhã, sobre o ciúme, não é? As razões que nos levam a ter ciúmes. Então, o ciúme foi sem querer, né, Sandra? Bom dia. Então, o ciúme bom e o ciúme ruim. O egoísta não. Ele tem dificuldades para emprestar as coisas, dificuldades para revelar-se, porque ele pensa em si. Não se trata de ciúme bom, mas se trata de egoísmo, não é? Ele tem dificuldade de olhar a concorrência, por exemplo, não é? A concorrência para ele é um inimigo, porque ele quer ter, se ele for um comerciante, ele quer ter o melhor ponto, ele quer ter a melhor mercadoria, o melhor serviço é o dele, enfim, ele sempre se coloca à frente da situação, à frente das pessoas, à frente do próprio negócio, é como se fosse ele a pessoa mais importante. Adora holofotes e reivindica méritos, não é? Reivindica as conquistas, não é? Geralmente, o egoísta costuma, para as conquistas, conjugar, né? Usar sempre a primeira pessoa do singular. Eu consegui, eu lutei, eu fui lá e trouxe, eu que trabalhei para isso, não é? E quando se trata de uma derrota, quando se trata de uma perda qualquer, ele imediatamente vai para a primeira pessoa, para a terceira pessoa do plural, né? Eu quis, mas eles não deixaram. Eu tentei, mas eles não se esforçaram. Eu até que fui atrás, mas eles não quiseram, e assim por diante. Então você veja que é muito fácil detectar, é muito fácil perceber sobre o olhar psicanalítico quando estamos diante de uma pessoa egoísta ou extremamente egoísta. Não confundamos, portanto, essa questão narcísica primária, narcisismo primário, que nós temos que proteger, nos proteger, proteger o ego de ataques internos e externos. Não confundamos também com a questão da vaidade, da autoestima, da vaidade boa, da autoestima, com esta posição de egoísmo, não é? O egoísmo, eu repito, a pessoa coloca-se à frente das coisas, à frente das pessoas. O seu interesse é que é importante, o seu interesse é que vale para que ele consiga o seu sucesso, não é? É bom, então, observarmos o nosso comportamento através do próprio comportamento do outro, não é? Quando eu começo a observar o outro e começo a julgar, começo a condenar, a censurar, é importante que eu olhe para mim mesmo. É importante que aprendamos a olhar para nós mesmos, que você aprenda a olhar para você já logo pela manhã, no café da manhã, nas coisas dentro de casa, se eu sempre quero o melhor, se o outro não importa, se o outro está com falta ou não está com falta, né? Aquela questão do olho maior do que a barriga, né? Num churrasquinho é muito comum, repito, nós percebemos isso, né? No café da manhã, por exemplo, também é muito comum, percebemos isso. Nós estamos lá numa mesa qualquer, só para ratificar e confirmar essa posição, e existe ali algumas porções de algumas coisas, o egoísta já vai, ele não se preocupa, fala assim, bom, tem 6 pedaços, estamos em 12 pessoas, vamos dividir cada pedaço ao meio para que todos tenham pelo menos meio pedaço. Não, ele vai lá e já gruda um para ele e come e ponto final, não é? Tem até uma brincadeira, que é interessante assim, havia 2 pessoas no restaurante, e havia lá, né, então pegaram o prato de arroz, feijão, salada e tal, e tinha 2 bifes um dia, um bife grande e um bife pequeno, não é? Um bife bem menor, um bife maior, e os 2 comendo de olho naquele bife, não é? E de repente foi o egoísta foi lá e grudou aquele bife desse tamanho assim, botou no prato. O outro falou assim, caramba, você não sabia que é falta de educação, é egoísmo você pegar o bife maior, a gente sempre tem que deixar para o outro. O egoísta perguntou para ele, mas se você pegasse primeiro, qual que você pegaria? Ele falou, eu pegaria o menor. Então o egoísta respondeu, então, o maior ia sobrar para mim de qualquer maneira, né? É só uma piada para ilustrar, né? Que ele sempre tem uma saída, ele sempre tem uma explicação para justificar os seus atos, né? Comum, repito, Augusto, bom dia, comum, repito, este comportamento, inclusive, dentro da família. Então temos que observar se nós
ou se algum membro da nossa família não está sendo egoísta, colocando de lado, deixando de lado os interesses coletivos ou interesses da maioria, tá bom? Bem, eu peço para você que envie um aviãozinho, informe os colegas, os parentes que todas as manhãs, Projeto 626, nosso encontro matinal às 6h26 da manhã, para trazer sempre um tema interessante para fortalecer, para incentivar-nos a termos um dia mais produtivo, um dia melhor e que aprendamos a olhar para nós mesmos. Temos que aprender a olhar para dentro, olhar para nossas ações, olhar para nossos comportamentos, não é? E parar com essa mania de sempre julgar o outro. É o outro que está errado, é o outro que se equivoca, é o outro que comete atrocidades, é o outro que é egoísta, é o outro que prejudica, é o outro, é o outro, é o outro. Será que não estaria deslocando, projetando aquilo que eu não admito em mim, no outro? E esta questão do egoísmo, né, é muito importante que percebamos, comecemos a perceber se eu tenho ou não comportamentos egoístas, tá bom? Nos vemos amanhã às 6h26 da manhã, Projeto 626, ok? Então amanhã vamos falar sobre o ciúme, então, não é? O ciúme doentio, o ciúme obsessivo, o ciúme bom. Quando é que este ciúme é prejudicial para mim e para o outro? Você é ciumento? Amanhã, às 6h26 da manhã, Projeto 626. Grande beijo, ótimo dia para você, bom trabalho.